Oi pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Prazer rever vocês. Dessa vez talvez não por um motivo que me alegre, mas muito mais por uma razão de acho que inconformismo, decepção com a profissão. E por muito tempo eu fiquei pensando, fiquei matutando à noite. Algumas noites passei em claro, do que eu poderia a mais querer ou fazer na minha profissão. Hoje eu tenho um modelo de trabalho como eu sempre imaginei ter. Tenho meus parceiros de trabalho cujos perfis me são muito agradáveis, muito me completam, eu acho, assim melhor dizendo. E para fazer esse vídeo eu confesso que foram dias e dias parando, pensando, será que esse é o melhor caminho mesmo? Mas daí essa noite, não sei por que razão, sem dormir também, apesar de eu tomar remédio, todo mundo que me conhece sabe, não dormia, um incômodo. E eu falei assim, eu acho que eu tenho que ir para um pouco mais além, nem que isso me seja caro. Eu pensei aqui em como que eu começaria esse vídeo, se eu começaria por citando Carlos Drummond de Andrade, falando "E agora, José?". Pensei em Maquiavel, no Príncipe, na História, um livro que, li muito. Mas de tudo que eu imaginei, tem uma fábula escandinava, dinamarquesa, eu acho, tenho quase certeza que é dinamarquesa, chama O Rei Está Nu. Trata-se da história de um cidadão muito esperto que chegou no reino, e nesse reino ele fazia as estripulias dele, se encantou por uma moça da corte, e o rei, inconformado com aquilo, chamou ao palácio e falou para ele, olha, tudo que você fez está errado, e você está condenado à morte. Ele falou, majestade, eu posso fazer uma roupa para o senhor que todos, ninguém vai conseguir ver essa roupa, mas vai ser a roupa mais suntuosa que Vossa Majestade terá, porque só os sábios conseguirão vê-la. E não há ninguém mais sábio no reino do que Vossa Majestade. O rei parou, pensou, falou, verdade, quanto o senhor precisa? Ele falou, as moedas de ouro que o senhor tiver para comprar os tecidos e já me são suficientes para começar o meu trabalho. E o rei pegou, soltou aquele rapaz esperto, deu-lhe centenas de moedas de ouro para que comprassem o melhor dos melhores tecidos que existissem no mundo. E ele assim o fez, ele comprou os melhores tecidos, levou para um local onde o rei disponibilizou para ele fora do castelo para que tecesse
as suas roupas, tecesse não, me perdoem, para que fizesse os cortes, as costuras nas suas roupas. E ele encheu de tecidos caros e continuou levando a vida dele. Foi levando a vida dele. E passava, o rei mandava o rapaz da corte ver que ponto chegaria a roupa que só os sábios enxergariam. E foi quando, em determinado momento, alguém da corte percebeu que ali nada saía. Ele não costurava nada. E chamaram o rei. E o rei foi até o local, a alfaiataria do rapaz esperto. E falou para... Chegando lá, o rei falou assim, aqui não tem nada costurado. E o rapaz falou, tem, majestade. Claro que tem, eu estou vendo. Olha aqui. E o rei, naturalmente, teve que falar. De fato, agora eu consegui ver. Porque senão ele não seria sábio. Afinal, só os sábios enxergariam as roupas. E ele se dispôs, foi lá, experimentou as roupas, as vestes. O rapaz esperto falou, Vossa Majestade está encantando, está maravilhoso, nunca no mundo todo haverá um rei que se vista tão bem. E esse rei saiu e foi para o seu castelo. E pelo castelo ele andava vestido, suntuoso, andava para lá, andava para cá, e todos muito comedidos na corte. Afinal, só os sábios veriam a roupa. Mas houve um dia que o rei saiu. Era uma comemoração do reino. E ele saiu e pediu uma das suas vestes, a mais elegante, costurada por aquele cidadão. E foi para a praça. Quando chegou na praça, a corte toda, os seus... Esqueci a aliança, de botar aliança, minha mulher vai me matar. Mari, tá no banheiro, eu já pego, porque eu fui para passar uma pasta no cabelo. E quando lá, com todos os seus súditos, uma criança lhe grita ao fundo, o rei está nu. O rei estava nu. Porque roupa alguma existia. E aqueles súditos não poderiam dizer que ele não estava. Afinal, ele era o rei. E ele, rei, não poderia dizer que não estava, senão ele não era sábio. E ficou o dilema e precisou vir uma criança, com toda a pureza da criança, e falar, o rei está nu. Eu falei dessa história para dizer um pouquinho sobre a minha atuação de advogado. Eu confesso para vocês que mais de dezena e meia de anos de atuação contenciosa, eu jamais vi o que eu estou presenciando nesses últimos 2 ou 3 meses. Eu, em socorro a um pedido de um irmão, fui constituído para defender um espólio, o interesse de um espólio. E nessa conversa que eu tive com meu irmão, eu falei, meu irmão, me peça tudo, menos que eu entre no processo falimentar
empresa que você presidiu. E ele prontamente me disse, sem problema algum. O processo civil é uma coisa engraçada. Ele vai te engolindo. Ele vai te trazendo, vai te engolindo. É literalmente essa palavra. E num determinado momento, eu me vi dentro do processo falimentar. Eu precisava representar os interesses do espólio, cujo falecido era o principal acionista das empresas. Entrei nesses autos, os números depois eu vou colocar todos aqui no vídeo e vão estar todos esses documentos disponibilizados no site do escritório, quem for cadastrado. Me deparei com um magistrado da primeira vara de falências e recuperações judiciais da capital de São Paulo. O nome dele é João de Oliveira Rodrigues Filho. E confesso, quando eu entrei nos autos, pedi um atendimento a ele com urgência, tive uma certa dificuldade, todos os meus colegas, advogados, me alertando, olha, cuidado, como que você vai conversar com ele, é um cidadão meio... um magistrado complexo de se conversar. E eu sempre fui muito cortês. A cortesia e a boa educação, graças a Deus, eu trago do berço. Se outras coisas, lamentavelmente, eu não tenho aprendido com os meus pais, com os meus avós, o comportamento e a educação eu aprendi. Então eu sei como me portar. Fiz um despacho remoto, cordialidade entre advogado e magistrado, e continuei tocando o barco. O processo, salvo engano, estava com 18 ou 19 mil páginas, fora os incidentes. E ali eu comecei a ver os desajustes. E desajustes, eu também os tenho. Eu não sou uma pessoa que possa vir a ser o grande exemplo para uma série de coisas. Mas o desajuste de um magistrado numa vara de falências e recuperações judiciais me parecem ser condição sine qua non, quase, eu diria. Para quem não sabe o que é sine qua non, é obrigatório. Sim, de rigor, se impõe. E fatos e fatos acontecendo, até que eu descubro, quase que sem querer, 5 ações chama ação monitória. Para quem também desconhece, é como se você fosse uma ação de execução. Você tem um título, lá você deve para alguém, aquilo você leva ao judiciário que vai transformar aquela dívida num título executivo. Pois bem, e descobri ali que em nome de um homônimo, até então eu pensava ser um homônimo do magistrado, tinham 5 dessas ações, que somadas davam mais de R$ 1 milhão. Pois bem, nesses autos, tendo isso pela frente, eu fiz um peticionamento. Petição, normal, direito do meu cliente. Saber se aquele João daquelas ações tratava-se
ou não do magistrado que estava conduzindo um processo falimentar. Não fiz com essa delicadeza, confesso. Mas, para minha... essa petição, salvo engano, eu terminei ela umas 8 ou 9 horas da noite. Não me lembro agora ao certo. E logo em seguida protocolizei. Tinham outros fatos que eu vou falar mais adiante. E qual não é a minha surpresa? Na calada da noite, esse magistrado, esse juiz, que não costuma ser célere em hora alguma, pelo contrário, e também vou falar sobre isso. Tenho tutela de urgência com leilão acontecendo, agora, nesse exato momento, leilão acontecendo, tutela de urgência para suspender o leilão, com motivos graves para a suspensão desse leilão, do dia 10 de outubro, que não foi analisado até hoje. Então, uma petição minha, que entrou às 8 da noite, se apreciada por volta das 10, ou se entrou às 7 por volta das 9, sai do normal. Sai do normal. Manda desentranhar a minha petição, ou seja, aquilo que era de interesse da massa, dos credores da massa falida, saber, é posto na obscuridade, é retirado dos autos do feito. No lugar, uma servidora pública, já passando da meia-noite, certifica que dali tirou, que desentranhou aquela petição, porque não dizia respeito ao feito, mas dizia respeito ao juiz, à pessoa do João de Oliveira Rodrigues Filho. Pois bem, aquilo para mim bastava. Eu não precisava de resposta a mais nenhuma. Né? Afinal de contas, se não fosse quem fosse, bastava que desse reprimenda. Olha, não traga aqui um negócio de um homônimo desse magistrado que nada tem a ver com o feito. Mas a partir do momento que manda desentranhar do processo falimentar, ali ele assinou, sou eu. Sou eu. Ponto. Simples assim, como agora costumam dizer. Peticionamento seguinte, entro com um incidente de suspeição. Não, lembrei antes. Isso foi à meia-noite. Descobre-se. Então, aquele cidadão, repito, normal, eu devo. Sou devedor. Tenho processo de ex-mulher contra mim. Devo ser devedor de tributos, talvez, não sei. Devo a alguns amigos. Dever é normal. Quem no Brasil hoje não deve? Né? Quem no Brasil hoje não deve? Alguns poucos. Mas a grande maioria tem os seus problemas. E daquele peticionamento que eu fiz, repito, que vai estar disponibilizado para quem quiser, vê-se um movimento de descobre-se, chega até mim, compra de Mercedes-Benz, venda de Mercedes-Benz naquele mesmo dia, naquele exato dia, mas não vendeu para terceiros, vendeu para a mãe. Não foi para concessionária. E se dá por suspeito no feito. Muito bem, se deu por suspeito, motivo de foro íntimo, lídimo direito fazê-lo, a lei permite que faça. E aí começa a vir a minha grande surpresa. Aquela petição retirada dos autos
a minha petição, subscrita por mim, em defesa do meu cliente. Repito, eu só sei advogar na minha vida. Todo o resto que eu fiz na vida deu errado. Mas advogar, graças a Deus, eu sei. Aquela petição que foi desentranhada, eu vejo servir para a defesa do João de Oliveira Filho em um dos seus processos para pedir que fosse decretado o sigilo, segredo de justiça dos autos. Deixa eu falar uma coisa para você. Se você dever R$100 e for para o judiciário, não há juiz no mundo que vá decretar um segredo de justiça para você. Não há. Não tem como. E eu vi a minha petição de interesse de uma massa falida, retirada dos autos na calada da noite, porque sim, foi retirada dos autos na calada da noite, se prestar à defesa do João, que também é magistrado na vara de falência. E para surpresa maior, eu vejo nessa defesa, os autos estão aí, são públicos, quem quiser entra no site do TJ, aí pode olhar, 3 processos em Santana, 2 do Jabaquara, dizendo o seguinte: eu devo 1 milhão, eu sou insolvente. Vocês sabem o que é insolvência? Olha, eu não tenho para pagar, eu sou insolvente, me atrapalhei, só que a culpa é do banco que me deu o dinheiro. O culpado é o banco, é você, Banco do Brasil, que deu o dinheiro, não sou eu que tomei o dinheiro emprestado. E aí você começa a se perguntar, meu Deus do céu, esse é o magistrado que está à frente da primeira vara de falências e recuperações judiciais da comarca da capital do estado de São Paulo, que se declara insolvente numa ação que lhe cobra aquilo que ele tomou emprestado, se está cobrando mais juros, menos juros, pouco mais, a correção monetária é essa ou não, fato é que tomou o dinheiro emprestado, que declara-se insolvente, mas que em agosto, 20 e pouquinho de agosto, 26 de agosto, compra uma Mercedes 0 quilômetros, 2020, e depois, quando descobrem esses processos, vende esta Mercedes em um dia à senhora, sua mãe? O que aconteceria, eu pergunto, o que aconteceria com qualquer um de nós se executados, cobrados por alguém, tendo patrimônio, vendêssemos o nosso patrimônio? Isso se chama fraude à execução. Isso tem nome. No processo civil tem nome, fraude à execução. Ou seja, a pessoa se livra do patrimônio para não pagar o seu credor, para não ser instado ao pagamento, não ter constrição sobre si. E, para mais de surpresa, você devendo 1 milhão no Banco do Brasil, seu nome não consta no Serasa. Simplesmente não consta. Meu amigo, deve R$100 na Vivo por 60 dias. Vê a quantidade de telefonemas que você recebe, vê se você consegue fazer um plano pós-pago, depois em algum lugar, R$100, tá? R$100, não 1 milhão. Vê se você consegue renovar o seguro do seu carro, vê se você consegue um cartão de crédito, vê se algum banco te libera um pouquinho de cheque especial,
Simplesmente veja. Mas, para minha surpresa, nada consta. Pois bem, um desses processos, repito que eu vou colocar um número aqui, teve uma sentença. Esse processo correu à revelia. Revelia, para quem não sabe, é quando o processo, apesar da pessoa ter sido citada, ele não comparece aos atos processuais. Ou seja, ele deixa que o barco corra como... barco, vai, o mar que me leve. Teve uma sentença de mérito desse processo. Já estava em fase de cumprimento dessa sentença, ou seja, aquela dívida já tinha virado um título judicial exigível, quando nós informamos. E mais uma vez, exercendo o lídimo direito de defesa, o João de Oliveira Rodrigues Filho, que por coincidência é magistrado na primeira vara de falências e recuperações judiciais de São Paulo, suscita como primeira preliminar a nulidade da citação, que é um dos casos em que você pode interromper o cumprimento de sentença, a nulidade da citação. Só que a citação, olha que loucura, há uma pessoa no endereço declinado nesse processo que assina, o zelador, recebe. E há um outro que diz, mudou-se. E ele diz, olha, eu não fui citado porque eu me mudei desse endereço para mais de 2 anos. Lá eu não moro. Muito bem. Então, a partir disso eu começo a pensar. Olha, acabaram as citações pelo correio. Quem mora em prédio nunca mais vai ser citado. Porque se eu chego, veja, eu falo, o zelador ou o porteiro assinam o AR da correspondência, entregam, devolvem aos Correios. Os Correios juntam no processo. Depois eu venho e falo, olha, não houve a citação, porque eu não moro lá há 2 anos. Então basta para qualquer um de nós, esperar o tempo passar. E depois você entra com nulidade de citação. Né? Já não moro lá? Mas o caso é pior. O caso é muito pior. Porque a par de poder efetivamente não morar mais lá, o que parece ser pouquíssimo improvável, pelo que eu vou dizer agora, cometeu-se um erro primário. Desculpa. Excelência, o senhor pode ser catedrático, pode ter pós-graduação, doutorado, pós-doutorado, mas contra fatos não há argumento. A Mercedes que foi comprada no endereço onde diz que não mora há 2 anos. A Mercedes-Benz 0 quilômetros foi registrada no Detran, no endereço em que, para conseguir a nulidade de uma citação, João de Oliveira Rodrigues Filho fala que não mora há 2 anos. Mercedes comprada em agosto de 2020. Vendida em agosto de 2020. Insolvente em R$1 milhão. Portanto, erra o magistrado que anulou a citação e age de má fé, absoluta má fé.
aquele que suscita a nulidade da citação para se defender. Eu nunca, na minha vida, nunca fui instado a responder por uma litigância de má-fé. Eu nunca fui a um dos autos que eu representei para levar alguma mentira. Nunca na minha vida. As histórias sempre têm duas versões, é bem verdade. Nem sempre meu cliente está com razão. Talvez, às vezes, a verdade da parte contrária se sobreponha. Mas nunca levei aos autos uma mentira. Posso ter floreado uma pequena verdade, mas mentira eu nunca levei. Só que há uma grande diferença, uma enorme diferença. Eu não cuido da maior recuperação judicial do país e uma das 5 maiores do mundo, Odebrecht. Eu não cuido da recuperação judicial da Ricardo Eletro. Eu não cuido da recuperação judicial da aviação Itapemirim. Eu sou um mero advogado. Eu não sou juiz de vara de falência e recuperações judiciais. Portanto, se eu não sei lidar com o meu dinheiro, só quem padece sou eu e minha família. Mas ninguém. Ninguém. Estou nos autos da Itapemirim defendendo o credor que trabalhou, que entregou serviço, que varou noite trabalhando, esperando receber o seu dinheiro. Vem administrador judicial, fala, olha, sumiram aqui, 17 milhões, sumiram. Vem o Ministério Público falando, para com esses leilões, está errado. E isso passa na valsa. Na valsa. 17 milhões. Não são 17 mil. Milhões. Se eu não sei lidar com o meu dinheiro, certamente eu não vou saber lidar com o dinheiro dos outros. E eu disse, vou voltar um pouquinho no começo, para eu estar aqui falando com vocês, é porque a advocacia, somente a advocacia, daqueles que são retos, acima de ser correto, já não é mais suficiente. Eu não vou poder entregar para os meus clientes aquilo que eu me comprometi. Não posso. É triste falar isso, depois de tantos anos advogando. Eu não posso porque simplesmente há uma subversão de valores. Subversão de valores. Meu Deus do céu. Eu tenho um colega meu, parceiro meu, de trabalho, não do mesmo escritório, respondendo inquérito policial, respondendo no Tribunal de Ética da OAB, por exercer o direito de defesa do seu cliente. E eu tenho um magistrado na vara de falências e recuperações judiciais que faz... que não fala aquilo que o seu administrador judicial, nomeado por ele, fala, tá errado, tá aqui, desapareceu. Tá conta que deveria estar ali. Isso passa em branco. Eu vi meu irmão passar noites sem dormir. Noites. Segurei meu irmão muitas vezes para não fazer besteira com a própria vida. E vejo um escárnio em processos de cobrança do Banco do Brasil contra o João de Oliveira, que poderia estar sendo cobrado sim pelo Banco do Brasil,
que pode sim se defender, que tem todo o direito de se defender, que pode ter erro de cálculo sim, na cobrança que esteja sendo feita. Não se duvida. Mas esse mesmo João não pode estar togado na vara de falências e recuperações judiciais. Quando ele se declara insolvente, ele não sabe como gerir ou como deliberar sobre bilhões de reais. Bilhões. Não pode dar um alvará, um mandado de levantamento eletrônico. Não pode, porque ele não sabe se é mais importante pagar aquele que trabalhou ou comprar uma Mercedes-Benz. Pagar aquilo que deve ou comprar uma Mercedes-Benz. Declina no mandato procuratório o endereço. Põe na sua petição um endereço e depois diz que é outro endereço. Petição recente, procuração recente. Recentíssima. Está nos autos. Processos estão aí. Tribunal de Justiça, ESAGE, vai lá e pesquisa. Se não quiser ter o trabalho de pesquisar, vou deixar disponível no meu site. Então não é possível. Não é possível mais. Eu me dispo, nesse momento eu me dispo da condição de advogado. Estou despido. Aqui está falando um cidadão brasileiro. Um cidadão brasileiro com seus erros e seus acertos. Com as suas glórias e com as suas derrotas. Carregando o fardo daquilo que semeou e colhendo o bom daquilo que plantou. A semente boa dá fruto bom, a semente ruim dá fruto ruim. E colho. Seja ela o que for. Eu sei o que eu plantei. Eu sei o que eu plantei. E não posso ver silente o que eu estou presenciando. Porque senão, quando o advogado, eu me olhando no espelho, como ele deve se olhar no espelho, fala, eu não acredito mais no processo. De que serve a minha profissão? Como que eu, cidadão, ou eu que outorguei mandado procuratório, alguém fala, eu não acredito no judiciário, eu não acredito na justiça. Nós estamos falando da justiça, mas sobretudo de justiça. Porque a justiça, saibam todos vocês, todos, há milhares e milhares e milhares de advogados, de magistrados, de promotores, de servidores que são do bem. A grande maioria o é. A grande maioria. Mas há aqueles que são a fruta podre. E não estou dizendo que Vossa Excelência seja um deles. Não estou dizendo. Mas não é possível, diante de tantos fatos, que não tenha sido feito nada. Que tenha se passado a mão na cabeça e se deixar isso para trás. Não há como, não há meios. Eu não posso advogar sob esta dúvida. Porque paira a dúvida, senhor presidente do tribunal, senhor corregedor, senhor presidente do Conselho Superior da Magistratura, senhor presidente do Conselho Nacional de Justiça. Não pode pairar dúvida sobre o togado. Ainda que nada o desabone, nada.
o que também não me parece ser o caso. Não pode haver dúvida na judicatura. Se eu peticionar sob dúvida, eu não estou exercendo sequer a advocacia. Os processos estão aí, estão no tribunal, é insolvente, se declarou insolvente. Vou ler o trecho da defesa.